Muito boa noite a todos. Desde logo rogamos as bênçãos do alto de Jesus, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Faz muito tempo que nós temos ouvido, através da doutrina espírita, que são chegados os tempos de transição planetária, onde a Terra, aos poucos, vai passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que significa, em síntese, isso? No mundo de provas e expiações, o mal, ele ainda é muito saliente. Aos poucos, o bem vai alcançando, vai se equilibrando com o mal e vai ultrapassando o que nós chamamos de mal ou ignorância. Esta passagem, esta nova condição de vida no planeta Terra, que nós vamos chamar de mundo de regeneração, classificada como de regeneração, nós iremos aos poucos conquistando aqui no planeta Terra esta condição de maior equilíbrio entre o bem e o mal, reconhecendo que até então, no mundo primitivo ou no mundo de provas e expiações, que são os dois estágios pelos quais o planeta Terra passou até agora, o mal, a ignorância, era extremamente preponderante, muito saliente. Basta que nós olhemos à nossa volta e vamos verificar tanta ignorância, tanto primitivismo, tanta atitude regida por instintos. E nos encontramos justamente nesta fase de transição, de passagem desta fase, de mundo de provas e expiações para o mundo, então, de regeneração. Mas ocorre que, muitas vezes, nós, talvez, lá no íntimo, estejamos aguardando um determinado fenômeno, um determinado episódio, como um grande evento cataclísmico, um evento da natureza, uma revolução. Quem sabe como os antigos acreditavam que alguém fosse descer de uma carruagem das nuvens e aqui estabelecesse, então, o reino dos céus. E não nos damos conta que nós estamos em plena fase de transição, onde os espíritos nos anunciam já há muito tempo, nós teremos grandes desafios para enfrentar. Desafios que justamente nos colocarão à prova para que nós deixemos aflorar os nossos valores ou para que nós também acabemos de alguma forma reagindo a partir das nossas características primitivas, instintivas, e, diante daquelas dificuldades, não hajamos da forma como nós gostaríamos, ou seja, como espíritos já mais educados, mais evoluídos. Isso, na verdade, é muito útil, porque no momento em que nós somos desafiados, nós somos instigados e reagimos, muitas vezes aquela reação mostra onde estão ainda as nossas falhas, onde estão as nossas características mais instintivas a serem efetivamente trabalhadas. Este é o momento em que nós vivemos. As eleições que se anunciam, e que teremos agora um segundo turno no próximo domingo, fazem parte desta gama de desafios que nós temos para enfrentar. Este pleito eleitoral que começou já há alguns meses, fazem parte desse pleito. Ou ninguém identificou isso como uma grande provação até agora? Será que é uma provação? Tem sido tranquilo para todos? Acredito que para muitos sim, mas para todos não. É muito interessante que quando vemos, não só no Brasil, mas no planeta Terra como um todo, um movimento de polarizações, ou se é daquele time
ou se é desse time, ou se é daquele partido, ou é daquele partido, é dessa ideologia, ou é daquela ideologia. Parece que nós remontamos eras muito distantes, na época em que não tínhamos essa organização social como temos agora, mas na época em que os indivíduos se reuniam em tribos, em aldeias, em impérios, onde um guerreava constantemente com o outro. Mais próximo, ali na Idade Média, né, nós tivemos as cruzadas, e tão retratada nos filmes de cavaleiros, a gente sabe muito bem o que é isso. Ou era, né, daquele reino, ou era desse reino, e um simplesmente brigava com o outro. E essa característica tribal, totalmente instintiva, parece que floresceu, que começou a ganhar corpo nos últimos anos, chegando até as nossas decisões políticas, as nossas disputas políticas, onde antes parece que estava tudo meio pulverizado, e agora não. Ou é daquele, ou é deste. Mas o pior não é eu me identificar como sendo deste ou daquele. O pior é eu me identificar como sendo desse, e todo aquele que não for do meu time é meu inimigo, é meu adversário. Não pensa como eu, não existe qualquer identidade comigo, e muitas vezes é até mesmo discriminado. Ou é do meu partido, ou vota no meu candidato, ou é contra. Todos percebemos isso no momento atual, não é verdade? Nós não estamos aqui para falar de política partidária, mas nós estamos aqui para refletir à luz da doutrina espírita tudo aquilo que pode nos colocar em provação. Sabemos que a causa dos sofrimentos humanos, na fase em que nos encontramos ainda de espíritos bastante imperfeitos, tudo aquilo que nos chega como sofrimento, ou é expiação, resultado daqueles atos que praticamos no passado, seja nessa reencarnação, seja em reencarnações pretéritas, ou é provação. E muitas vezes, um pleito eleitoral nos chega como uma grande provação, para que justamente nós estejamos desafiados, até onde nós ainda mantemos as características tribais que nós já experienciamos em reencarnações passadas. E que até hoje podem estar ali, guardadinhas no nosso íntimo, aguardando apenas ser estimulada por uma bandeira. O ser humano, naturalmente, ele tem esta coisa de defender uma bandeira, não é isso? Existe até na área da psicologia experimentos que demonstram que quando o indivíduo fica responsabilizado por guarnecer uma bandeira, um território, ele vira um guerreiro. Porque nós trazemos isso como uma característica ainda instintiva. E os atuais cenários políticos no mundo inteiro acabaram definindo bandeiras, e bandeiras essas que, pregadas com um mau discurso, alimentam a divisão. E nós precisamos trabalhar isso à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela nos traz a mensagem do mundo espiritual e que reverbera todo o ensinamento do Cristo, e que nós estamos aqui, aos poucos, construindo uma só família, a família espiritual, a família universal. E que não cabe este conceito de família universal quando nós nos damos o luxo, ainda hoje, em plena fase de transição planetária, em nos dividirmos em dois clãs.
ou o clã desse candidato, desse partido, ou o clã desse candidato daquele partido. Não cabe mais isso. Independente da nossa opção política, independente da nossa opção política. Porque nós vamos escolher os candidatos que nos representarem nos nossos valores, nos nossos ideais, que muitas vezes estão lá alicerçados nos princípios que nós temos buscado na doutrina espírita. Pelo menos o candidato que mais se aproxima àquilo. Mas hoje nós vamos enxergando aos poucos uma grande mistura de política com religião, de política com outros símbolos que deveriam ser símbolos de todos. Nós vamos encontrando uma grande mistura, que é uma mistura perigosa, muito perigosa. Porque no passado, não tão distante, né? Talvez aí há 5 séculos, há 7 séculos, na época das cruzadas, 1200, 1300 mais ou menos, nós tínhamos gente, exército, com a bandeira, com a cruz de Cristo, matando, arruinando, dizimando, lutando em nome de um ideal religioso. Já vimos essas desgraças acontecerem no passado. E parece que espíritos, legiões de espíritos saem daquele passado, talvez muitos deles se encontravam no plano espiritual até agora, e que por reencarnações compulsórias talvez estejam agora reencarnando, para terem uma última oportunidade antes de uma possível migração para um outro planeta. Parece que se reúnem em tribos e levantam as mesmas bandeiras. E vejam, muitas vezes, por não analisarmos esses contextos, nós vamos nos posicionando. Nós também vamos nos reunindo em tribos, vamos nos reunindo em clãs, e não aplicamos tudo aquilo que a doutrina espírita já disponibilizou para nós. Essa é uma reflexão. Volto a ressaltar. Não estamos defendendo ou combatendo esse ou aquele candidato. O voto ele é sagrado, ele é necessário, um exercício de cidadania, e todos nós vamos exercê-lo, deveríamos exercê-lo, principalmente agora no próximo domingo, aqui no Brasil. Mas nós não podemos esquecer que esse mundo desafiador, que esses episódios desafiadores, nos colocam em xeque. Porque lá no final do livro A Gênese, que é a 5ª obra básica da doutrina espírita, nós vamos encontrar sob o título Os Sinais dos Tempos, justamente o retrato do momento em que nos encontramos agora, onde os espíritos da codificação esclareceram para Allan Kardec que, quando chegarem os tempos que são esses agora, aqueles espíritos que não quiserem se voltar para o bem, não quiserem melhorar, serão exilados do planeta Terra, serão retirados do planeta Terra, irão ser levados para um outro mundo, semelhante ao planeta Terra, mas numa fase um pouco mais primitiva, para que lá prossigam o seu processo reencarnatório, o seu processo de educação do espírito. Isso espelha o que muitas outras doutrinas e religiões já nos falam há muito tempo, que será chegada a hora da separação do joio e do trigo, como disse Jesus. Há uma hora em que o planeta Terra ele deverá ser o planeta de espíritos que efetivamente desejam progredir, desejam melhorar, que não se comprazam mais com o mal. Vejam que lá no livro A Gênese nos é esclarecido que não permanecerão aqui somente espíritos bons, até porque talvez não permanecessem muitos, não é verdade? Já que somos espíritos ainda bastante perfeitos na infância da nossa caminhada espiritual.
mas permanecerão os espíritos que desejarem, que estarão dispostos a melhorar. Ainda muito imperfeitos, mas dispostos a melhorar. Mas aqueles que não estiverem dispostos serão magneticamente atraídos para aquele mundo que está numa faixa de frequência vibratória bastante baixa, identificada, né, que vai se identificar com esses espíritos que, por se comprazerem no mal, estão ainda vibrando em baixa sintonia, em baixas frequências. É bem interessante, é uma questão física. O planeta Terra, passando, né, por esta fase de transição planetária, muda a sua própria vibração. E nós estamos adequados à vibração do nosso planeta. E ele vai mudando também. Então, os espíritos que não estiverem em sintonia com essa faixa vibratória, naturalmente vão ser atraídos para esse outro orbe. Não como castigo, mas como oportunidade de progresso. Então, vamos lá. Quando somos colocados agora em prova num processo eleitoral como este, bastante acirrado, que nos questiona sobre os nossos valores, como nós estamos reagindo? Ainda como reagíamos nas reencarnações passadas, primitivas, de forma tribal? Nos indispondo com o nosso semelhante? Brigando com os nossos familiares? Quantos de nós, talvez, que estão aqui hoje, já brigaram com entes queridos, com amigos, com familiares, saíram daquele grupo da família que não comungava com as nossas ideias e já não falamos mais com aqueles familiares por causa de discussão política? E aí nós vamos verificar que são justamente com aqueles que nós precisamos intensificar as nossas relações, para que essas relações muitas vezes sejam reajustadas, sejam consertadas. Afinal, não é à toa que estamos no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo social, no mesmo grupo de trabalho. Provavelmente, reencontro de espíritos que já tiveram experiências no passado, que agora precisam de algo para reuni-los, mantê-los juntos, mesmo que não com tanta simpatia, mas que eles possam reconstruir relações. E nós nos damos ao luxo de, em nome de um posicionamento político, romper relações. É a provocação, é a provação que nós vamos aos poucos sendo reprovados. A discussão ideológica, política hoje, significa uma prova para todos nós e que precisa ser enfrentada com seriedade. Mas como enfrentar este momento, que é um momento tão difícil? Quantos de nós estamos extremamente agoniados, ansiosos, temerosos pelo porvir, se o nosso candidato não ganhar? Quantos de nós estamos acreditando que se o nosso candidato não ganhar, ou os nossos candidatos, nós teremos um país péssimo? Nós teremos garantias violadas, violentadas. Nós passaremos a viver num mundo trágico, porque a mim foi dito que assim vai acontecer. E nós esquecemos que acima desses candidatos, do pleito eleitoral, das campanhas eleitorais, das informações muitas vezes verdadeiras e grande parte falsas, existem desígnios muito maiores para o nosso Brasil, para o nosso planeta Terra. Onde efetivamente nós estamos depositando a nossa fé? Falamos tanto em fé. Falamos à luz da doutrina espírita da importância da crença, da fé. E em meio a todo esse cenário, nós esquecemos que o governador espiritual do planeta Terra é Jesus.
Nada, né, melhor do que o nosso querido Mestre Jesus, que administra, que governa as atividades no planeta Terra. Nós esquecemos que existe um governador espiritual para o Brasil, chamado Ismael, e que administra as nossas atividades, conduzindo, corrigindo sempre a nossa nau, a nossa embarcação para o rumo certo. E nós continuamos nos desesperando, acreditando que se não for o nosso candidato a governar o Brasil ou a governar o nosso Estado pelos próximos 4 anos, o mundo vai acabar. Com Jesus no leme, com Ismael no leme, o mundo vai acabar. São provas que são colocadas diante de todos nós, testando a nossa fé, testando a nossa compreensão das parábolas de Jesus. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali, dentro do corpo, né, das bem-aventuranças que Jesus nos falou, capítulo: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E comentando estas 2 afirmativas de Jesus, que nos fala em brandura, que nos fala em sermos pacíficos, os Espíritos nos apresentam um texto lindíssimo, que vai nos dizer que ser brando, que ser pacífico, não é ser covarde, mas é trazer uma outra opção diante do momento de conflito, de agressão. É trazer uma opção que vem carregada de um comportamento de brandura. É trazer uma opção que vem carregado de um comportamento de demonstração de uma atitude pacífica, de demonstração de uma atitude pacificadora. Ser brando, ser pacífico, talvez seja um dos grandes instrumentos para nós passarmos por este momento. Não entregando o nosso futuro político para aqueles que estão lá na política e nos abstendo da discussão política, do voto. Não. Mas é trazendo uma reflexão equilibrada, ponderada, justa, capaz de analisar os pontos negativos e positivos deste, mas também daquele, capaz de respeitar aquele que tem um posicionamento diferente do nosso e lembrar que num Estado democrático de direito, como é o Brasil, vai administrar aquele que obtiver a maioria dos votos. E ponto. E aqueles que não tiveram os seus candidatos reconhecidos, precisam respeitar isso, porque assim está constituída a norma no Brasil. Uma Constituição Federal, leis extravagantes, ordinárias, que regem todo o nosso sistema. E que é preciso que nós respeitemos as leis, não só as leis dos homens, mas também como nós precisamos respeitar as leis divinas. Quando Jesus nos fala em brandos e pacíficos, nós lembramos um homem que passou aqui pela terra, chamado Mahatma Gandhi, que todos nós conhecemos a história dele, que com um discurso de paz, sem pegar em armas, simplesmente libertou a Índia do jugo da Inglaterra, sem pegar em armas, um discurso de paz. Brando e pacífico, libertou um enorme país subjugado por uma das nações mais fortes do planeta Terra. E aí nós encontramos uma resposta, muitas vezes, para nossas dúvidas. Ser brando, ser pacífico, ser pacificador, gera efeitos? Sim.
maior exemplo que nós temos foi o próprio Mestre, que esteve aqui numa reencarnação missionária há 2000 anos, quando o mundo, o torrão onde ele reencarnou era muito, mas muito mais violento, mas muito mais complicado do que o mundo em que nós vivemos hoje. Lembrando a Judéia, aquele torrão onde ele nasceu, fica lá onde a gente conhece hoje, né, como Israel, a Palestina, estava simplesmente invadido pelo Império Romano. Os romanos haviam invadido aquela área, né, foi o maior império que nós já tivemos, junto com o Império Otomano, turco. Os romanos haviam invadido aquela área. Era uma época onde as coisas se resolviam pela espada, pela pedrada, pela paulada. Era uma época muito mais difícil. E Jesus foi agredido, foi provocado, foi insultado quantas e quantas vezes. E em qual oportunidade ele reagiu violentamente? Seja verbal ou seja fisicamente. Qual foi o episódio em que ele demonstrou algo diferente daquilo que ele falava? Jesus nos disse há 2000 anos, quando te baterem numa face, o que deves fazer? Ofereça a outra. Isso é covardia? Não, não é covardia. Mas é responder de uma outra forma, de uma forma pacífica, de uma forma branda. Quando Jesus, né, esteve naquele cenário em que as pessoas chegaram e jogaram diante dele uma mulher sob acusação de adultério e disseram para Jesus: Mestre, na nossa lei, na lei civil, uma mulher acusada de adultério, flagrada em adultério, ela deverá ser lapidada pelo apedrejamento. Era a lei da época, uma lei primitiva, hoje nós não conseguimos mais admitir isso. O que Jesus fez? Virou as costas, saiu de fininho, não vou me envolver nisso, porque não é isso que eu prego. Foi assim? Covardemente saiu do cenário? Não. Ele apresentou uma segunda opção. O que foi que ele disse? Muito bem, esta é a lei, respeitemos a lei. Entretanto, jogue a primeira pedra aquele que não tiver pecados, que não tiver erros. Sabiamente, ele disse isso. E o que foi que aconteceu? Todos, absolutamente todos, se retiraram do local. Ninguém jogou uma pedra. Porque todos tinham erros, todos tinham pecados. Ele deixou de cumprir a lei, ele pegou, né, uma arma, ele pegou uma pedra e disse: não, nesta mulher ninguém toca, porque eu defendo a paz, e quem tentar bater ela, jogar uma pedra nela, terá que se ver comigo. Foi assim que ele agiu? Não. Ele agiu com a sabedoria, com o ensinamento, com a regra de conduta, o valor moral que ele pregava. E nenhuma pessoa jogou a pedra na mulher. Ele apresentou uma segunda opção, pacífica. E mais, né? Essa passagem é tão linda. Porque depois disso, depois estava só ele e a mulher, e ele ainda levanta a mulher e disse: mulher, cadê aqueles que te acusam? Foram todos embora. Levanta, porque eu também não te julgarei. Vá e não peques mais. Só isso. O Espírito puro, governador das atividades no planeta Terra, com condição moral de julgar aquela mulher, disse: eu também não te julgarei, porque não cabe a ninguém julgar o outro. Vá e não peques mais. Dê um conselho para ela. E neste momento, neste contexto, quantos julgamentos nós temos feito? Quantos julgamentos nós temos feito? Quantas farpas nós temos disparado em relação a aquele, simplesmente porque tem simpatia por esse ou aquele candidato ou candidato? Quanto?
É um julgamento incessante que nós vamos fazendo. Quantas fake news, quantas agressões nós temos disparado, compartilhando aquilo que nos chega pelo WhatsApp, aquilo que nos chega pelo Instagram, aquilo que nos chega pelo Facebook, aquilo que nos chega pelas tantas mídias sociais, né, que estão por trás das nossas telinhas. Quanto nós temos feito isso ainda? Mas ainda é tempo de nós entendermos que são provações. E que talvez, né, seja tempo de nós entender e nos autoavaliarmos e compreender que talvez até agora nós tenhamos sido reprovados nestas provas que têm sido colocadas diuturnamente sobre todos nós. E quando sair o resultado no final da tarde de domingo, qual vai ser a nossa reação? Branda? Pacífica? Ou ainda sanguínea, tribal? Como estará a nossa fé? Confiante de que, não sendo o candidato da minha preferência, digno do meu voto, mesmo assim, o nosso país vai continuar o seu rumo. Rumo a se constituir em um país no mundo de provas de regeneração, onde o bem começará a se equilibrar com o mal e aos poucos vai superando o mal aqui no planeta Terra. Essa é a fé que está nos sendo testada neste momento. A transição planetária não virá num fenômeno mágico, num fenômeno abrupto que vai mexer com todos nós. Voltamos a frisar isso. Estamos em plena transição planetária. Estamos sendo submetidas a provas. Até quando? Não sabemos, porque não sabemos a quantas andam as nossas programações reencarnatórias. Pode ser a minha última prova, pode ser a minha prova derradeira neste momento, e pode ser que outras não venham pela frente. E o momento é agora de nós aplicarmos aquilo que nós temos aprendido há tanto tempo com o Cristo. O momento é tão sério, tão instigante para o espírito, para nós espíritas, que no início desta semana, a Federação Espírita Catarinense publicou uma nota, nos chamando a atenção para esse momento. E vocês sabem, o movimento espírita, ele não é político, ele é apolítico, porque política faz parte das nossas relações sociais. Nossa relação com a religião, com a filosofia, com a ciência, esse arcabouço que a doutrina espírita nos oferece, ela transcende isso. Nós formamos os nossos valores para aplicar nas várias áreas de conhecimento, de comportamento do homem. Por isso, a Federação Espírita Catarinense, a Federação Espírita Brasileira, o Centro Espírita não se envolve em política, mas nos chama a atenção para o enfrentamento do momento político em que nós vivemos, porque isso significa comportamento nosso, do homem, do espírito encarnado e principalmente do espírita. Nessa mensagem da Federação Espírita Catarinense, nos é chamada a atenção para aquela passagem que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem de bem, onde traça várias características do que nós podemos dizer o que seja o homem de bem. Vale a pena todos procurarem dar uma revisada nesta passagem do Evangelho. Quem não tem o Evangelho impresso, né, busque na internet, vai achar facilmente o homem de bem. E vamos ali identificar características muito importantes para que nós coloquemos em prática, para que nós exercitemos numa fase como a atual. E isso é tão importante não só para nós. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina que nós somos instrumentos de Deus. Nesta característica que a doutrina espírita chama de co-criadores com Deus. Nós somos instrumentos para que os desígnios do alto se realizem. Sempre chamamos atenção nas exposições quando falamos sobre isso. Um mundo melhor
não virá com um ser divino, com uma varinha de condão, chegando aqui e dizendo: agora o planeta Terra vai ser um planeta feliz. Agora o planeta Terra vai ser um mundo melhor. Agora os espíritos que estão aqui vão ser todos melhores. Plim, plim, né? Não sei como é que é. Ratibum, enfim, com a varinha de condão aqui. Não é assim que acontece, não. Porque o nosso mundo, ele vai se transformando à medida em que nós nos transformamos. Porque nós é que fazemos esse mundo melhor ou pior. Esse mundo vai ser mais justo, vai ser mais amoroso, vai ser mais misericordioso, à medida em que nós reunirmos essas características. Nós é que vamos transformando a sociedade. Então, não é algo que vai vir de fora, mas depende de nós. Então, nesta condição, nós somos instrumentos para que a transição planetária se efetive, para que esse mundo seja um mundo melhor. Então, quando nós compreendemos esses valores que a doutrina espírita nos apresenta e nós o aplicamos, aplicamos esses valores no meio social em que nós nos encontramos, no nosso meio familiar, no nosso meio laboral do trabalho, no nosso meio social, aqui na casa espírita, nas conversas que nós temos na rua, na fila do banco, enfim, nós aplicamos isso, nós estamos contribuindo para que o mundo seja melhor. Por isso, eu sou um instrumento do bem. E cada um de nós que estamos aqui somos instrumentos do bem, porque já conhecemos um pouco do conhecimento do Cristo, já conhecemos um pouco da doutrina espírita e precisamos assumir a responsabilidade que nos é dada de que nós precisamos compartilhar isso nesse mundo de tantos conflitos, nesse mundo tão nervoso, nesse mundo tão beligerante, tão belicoso que nós estamos passando agora. E que nós podemos ser os pacificadores desta fase. Lembram daquela passagem, da vinha, daquele senhor que saiu pela estrada recolhendo os trabalhadores para colher na sua vinha, Os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Somos chamados, já fomos chamados. Se estamos aqui, é porque a espiritualidade espera de nós que nós sejamos as luzinhas, as pequenas velas que vão iluminar a escuridão que está aí fora. Nós não podemos, até podemos, mas não deveríamos abrir mão desta condição. Não esquecendo de que a quem muito foi dado, também muito será cobrado. Nos tem sido dado tanto, chegou a nossa hora de fazer deste mundo um mundo mais pacífico, um mundo mais brando. E quando não soubermos muitas vezes como agir, porque as situações não são fáceis, elas são complexas, são complicadas, façamos conforme o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou há 2000 anos. Quando perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus disse: já está escrito, estava lá nos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. O que gostarias que o outro te fizesse. Nesses 2 mandamentos, disse Jesus, Jesus ressaltou isso. Nesses 2 mandamentos está toda a lei, todos os profetas. Ou seja, vocês não precisam mais ficar com as falas dos profetas, com as outras leis, com os outros mandamentos. Apliquemos só esses 2 mandamentos. Amando a Deus, nós vamos reconhecer a sua obra, vamos amar a sua obra, vamos respeitar, estar em harmonia com a obra de Deus, que é tudo isso que existe. E amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao outro o que gostaríamos que o outro fizesse. Pronto, é a regra de ouro. É o suficiente para nós encontrarmos a melhor forma de agir nesse mundo de tantas dificuldades, de tantas provações, mas de tantas oportunidades para ascendermos na caminhada evolutiva.
Que estejamos sempre, num momento tão difícil, não é? Inspirados por Jesus, sendo esses instrumentos do Cristo, a qual todos fomos convidados. Muito obrigado pela oportunidade. Sigamos todos em paz.